Olá pessoal, no vídeo anterior a gente viu o que é um objeto. Agora nós vamos examinar mais de perto, afinal, o que significa um objeto, o que tem dentro de um objeto. Como que vocês descreveriam essa bola? Ou seja, se você fosse contar para alguém que não está vendo a bola como ela é, o que você diria? Provavelmente você diria a cor, né, o tamanho, o tipo de material, talvez, certo? Então a gente descreveria informando as características daquele objeto. E quais são as características de um jogador em um jogo de futebol? A gente pode pensar na sua velocidade, agilidade, força, altura. Né? Todas essas são características de um jogador de futebol em um jogo, certo? Então repare que no vídeo anterior a gente viu que a gente primeiro começa identificando quais são os objetos que fazem parte de um problema. Agora a gente está dando um passo além. Dado que a gente identificou um objeto, quais são as características desse objeto? Como que a gente pode descrever esse objeto? A gente chama essas características dos objetos de atributos. Então, a altura de um jogador, a velocidade ou a agilidade são atributos de um objeto jogador. Assim como no caso da bola, que a gente viu anteriormente, a cor da bola é um atributo, o material da bola é um atributo, enfim, quaisquer características que ajudem a definir um objeto, nós chamamos de atributos. Os atributos eles podem ser físicos ou abstratos. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, quais poderiam ser os atributos físicos? Poderia ser a cor dos olhos, o estilo da roupa, a altura e etc. Mas também poderia ser abstratos. Pode ser inteligência, humor, beleza e por aí vai. Então, da mesma forma que a gente viu anteriormente que os objetos podem descrever, né, os objetos em orientação a objetos podem descrever objetos físicos ou abstratos, as características dos objetos também podem ser físicas ou abstratas. Assim como a gente vai ver que na programação orientada a objetos, a gente possui sinônimos. Então, dependendo do livro que você está lendo, dependendo do material que você está lendo, você pode achar nomes diferentes para as mesmas coisas. Então, atributo é o nome que eu prefiro, é o mais comum, mas a gente também pode chamar os atributos de propriedades, de campos ou de variáveis de instância. Né? Instância aqui, a gente vai ver mais para frente, que é um sinônimo de objeto. Então, variáveis de instância seria o mesmo que dizer variáveis de objeto. Mas o nome atributo é mais geral. Então, é mais para vocês saberem quando vocês estiverem lendo outros materiais, mas prefira sempre usar o nome atributo. Para cada problema, a gente pensa em objetos diferentes, certo? Então, se eu estiver desenvolvendo um jogo, eu vou descrever alguns tipos de objeto, um jogo de futebol. Se eu estiver no jogo lá do Angry Birds, eu vou descrever outro tipo de objeto. Se eu estiver fazendo um sistema, né, fazer o SIG da UFLA, eu vou pensar em outro tipo de objeto. Então, a gente não vai modelar todos os objetos do mundo para fazer um programa. A gente faz os objetos que são necessários para resolver o problema. Se a gente fizer mais objetos do que o necessário, a gente está perdendo tempo gastando dinheiro à toa. Né? Então, isso porque a gente modela os objetos de acordo com o domínio do problema. Então, dado uma situação que a gente quer resolver, dado um problema que a gente quer resolver, a gente modela os objetos necessários para resolver aquele problema. E é isso que a gente chama de domínio do problema. Bom, mas além das características ou dos atributos, os objetos também têm comportamentos. Né? E é aqui que começa a fazer grande diferença com o que vocês já viram lá em AED 1 e AED 2. Né? Uma struct em C ou C++, ela tem variáveis que são muito parecidas com os atributos, mas elas não têm comportamentos, ou pelo menos o comportamento não faz parte da struct, você usa a struct de fora. Aqui a gente vai ver que o objeto, a situação é um pouco diferente. Quais comportamentos um jogador em um jogo de futebol pode ter, por exemplo? Pensa aí. Eu posso ter chute, passe, correr, dar carrinho, certo? Então, no jogo de futebol, né, cada botão aí do controle, você tem várias opções, né, até combinações entre eles. Então, comportamentos de um objeto é o que o objeto é capaz de fazer ou o que nós podemos fazer com os objetos. Né? Repare que atributos é simplesmente o valor de alguma característica. Já o comportamento é uma ação, é algo que pode ser feito com o objeto. Aqui eu já dei a resposta antes da hora. Mas a pergunta era: fazer gols é um comportamento de um jogador? Não. Por que fazer gol não é um comportamento? Porque o fazer gol é a consequência de um comportamento. Então, o comportamento do jogador é chutar a bola. Se a bola vai entrar no gol ou não, é uma consequência, não depende exclusivamente do jogador. Certo?
Bom, comportamentos então são comandos ou mensagens que podem ser enviadas a um objeto. Em um jogo de futebol, uma mensagem é enviada para o jogador para que ele execute um determinado comportamento. Então, o jogador Messi é um objeto no sistema, eu quero que ele dê um passe, então eu mando uma mensagem para ele: Messi, dê um passe, certo? Então, a gente pode entender um comportamento como mensagens que são enviadas para um objeto. Então, quais mensagens podem ser enviadas para os objetos no jogo que a gente viu anteriormente no Angry Birds? A gente poderia ter atirar, abastecer, bater na parede e por aí vai. Então, os comportamentos podem ser os mais diversos possíveis. A gente chama as mensagens que podem ser enviadas para os objetos de métodos. Então, a gente começou definindo que objetos têm comportamento. A gente disse que num programa orientado a objetos, esses comportamentos são acionados enviando mensagens para os objetos. E essas mensagens, são chamadas de métodos. Então, a gente chegou agora no conjunto principal que define objetos, que são seus atributos, ou seja, as suas características, e seus métodos, que são as mensagens que a gente pode mandar para ele, que faz com que ele exerça os seus comportamentos. Assim como atributo, métodos também possuem sinônimos. Então, como já foi descrito desde o começo, eu comecei chamando de comportamento, depois de mensagem, e por fim a gente chegou em método. Mas método é o nome mais comum para definir o que é isso. Bom, então a gente viu que um objeto é algo que tem atributos e métodos. Os atributos são muito parecidos com variáveis. Então, para que vocês viram, pegando o que vocês viram lá em AED1 e AED2, um atributo é uma coisa que tem nome, que tem um tipo e tem um valor. Certo? Assim como as variáveis, num programa sem orientação a objetos. Qual que é a diferença para variável lá nos outros programas? É que aqui o atributo ele faz parte de um objeto, ele está dentro daquele objeto. Ele não é uma coisa solta no programa, ele não é uma coisa geral, certo? E além disso, deixa eu voltar aqui. Além disso, a gente vai ver que dentro da classe, dentro do código de um objeto, a gente pode ter variáveis locais ali para resolver alguma coisa. Mas quando a gente tem um atributo, a gente tem algo que descreve o objeto. Não é simplesmente uma declaração de variável. A gente vai ver isso melhor mais para frente. A gente viu também que os métodos são parecidos com... A gente está vendo agora que os métodos são parecidos com funções ou procedimentos. Certo? Porque os métodos são algo que possui um nome, que pode ter parâmetro e pode retornar valores. Certo? Então, atributos parecem variáveis e métodos parecem funções, mas eles fazem parte de um objeto. Eles são acionados a partir de um objeto. Essa aqui é a diferença. Ok? Bom, como eu acabei de dizer, os métodos ou as mensagens podem ter parâmetros. Os parâmetros são informações adicionais para que uma mensagem possa ser executada. Quais poderiam ser os parâmetros de um método chutar, por exemplo? Um chute tem uma direção e tem uma força, certo? Ou poderiam ter outros, mas basicamente isso. Então, quando eu mando a mensagem para um objeto ou jogador para ele chutar, eu preciso acrescentar informação em qual direção e com qual força para que aquele comportamento seja exercido. Tá ok? Bom, então é isso. Nós vimos agora nesse vídeo que são uma ideia básica do que são atributos e métodos. Tendo entendido, então, objetos, atributos e métodos, no próximo vídeo nós vamos chegar nas classes, para a gente completar aí os 4 conceitos básicos iniciais da disciplina. Até mais!